Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo. Então, pessoal, vamos finalizar a parte de movimentos, certo? Agora a gente vai conversar nessa aula de hoje aí sobre lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Então, ó, a gente já tinha estudado o seguinte, a gente tinha estudado já movimento retilíneo e uniforme, tá? Que é aquele que tinha velocidade constante, tá? Ele estudou o movimento retilíneo uniformemente variado, que era que tinha velocidade variável, ou seja, tinha aceleração. Né? A gente estudou movimento velocidade relativa, né? Que é aquela composição de velocidades na mesma direção, sentidos opostos ou em direções diversas, como aquele barquinho atravessando o rio. A gente aprendeu a transformar as velocidades de km por hora para metros por segundo para km por hora, usando o numerinho 3,6. Né? E nós aprendemos a fazer lançamentos verticais, lançamento vertical, ou seja, joga alguma coisa para cima, ela vai subir, vai parar e vai descer. Nós aprendemos queda livre, tá? Agora, para fechar, a gente vai estudar em lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Por que para fechar agora? Porque agora nós vamos misturar os dois movimentos. Nós vamos misturar o movimento na direção horizontal com o movimento na direção vertical. Porque até agora a gente estava trabalhando com eles separadamente. Trabalhamos só na horizontal, depois só na vertical. Agora nós vamos juntar, tá? Então, ó, observa aqui, ó, pessoal, o texto que está no livro de vocês aí, tá? Ao lançarmos o objeto horizontalmente para frente, está aqui, ó, esse objeto executará um movimento composto, ou seja, ao mesmo tempo em que permanece em movimento para frente, ele passa a ter um movimento de queda livre, tá? Para solucionar problemas com essa exatidão, é preciso decompor o movimento, analisando em dois eixos distintos, porém complementares. A trajetória desenvolvida deverá ser um arco de parábola e podemos determinar a velocidade com que o objeto chega ao solo e o tempo de queda e ainda o máximo alcance horizontal. Então, o que ele está falando, né? Que a gente vai ter, quando eu lanço um objeto aqui na horizontal, o que vai acontecer? Ao mesmo tempo que ele vai andando para a direita, ele vai caindo, pessoal. Então, ele vai andando para a direita, ó, isso aqui é um movimento, tá? Até ele parar. E ao mesmo tempo que ele vai andando para a direita, ele vai caindo. Então ele vai caindo, vai aumentando a velocidade, né? Vai caindo e vai aumentando a velocidade. Então nós temos aqui uma junção de dois movimentos, certo? Um movimento para a direita, porque ele está, se ele está chegando nesse ponto aqui, ó, que dá uma distância D, que a gente chama de alcance, né, pessoal? Desde o ponto que ele saiu lá, ele teve esse alcance aqui, tá? É porque ele andou para a direita, né? Então ele anda para a direita, então ele vai andando para a direita, só que ao mesmo tempo que ele anda para a direita, ele vai caindo, pessoal, tá? Ele vai caindo até chegar lá com uma certa velocidade, indo para a direita, tá? Só que ao mesmo tempo que ele vai indo para a direita, ele começa a cair aqui com uma velocidade menor, né? Vai aumentando a velocidade, porque a altura, ele vai perdendo a altura, mas vai ganhando velocidade, certo? Até chegar lá embaixo, com uma velocidade lá para baixo, certo? Então aqui, pessoal, nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó, que é a independência dos movimentos, tá? Independência dos movimentos. Eu vou fazer um experimento, tá? Que é o seguinte, ó. Vou pegar uma cadeira, desenhar aqui uma cadeira. Daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês. Está aqui a cadeira, pezinho da cadeira, pezinho lá atrás da cadeira. Tá? Pezinho aqui na frente e outro pezinho aqui na frente. Tá? O que acontece? Desse ponto aqui da cadeira, eu atravessei uma régua aqui, ó. Coloquei uma régua, deixa eu mudar de cor aqui. Cor aqui em verde.
pus uma régua assim nessa posição. Tá? E o que a gente fez? Né? O que a gente realizou aqui? Em cima da régua, aqui nesse ponto, ó, eu coloquei uma moeda e aqui coloquei outra aqui, quase caindo da mesa, tá? Da cadeira. Eu segurei aqui, ó, segurei aqui, vim aqui, peguei essa régua e girei nesse sentido aqui. O que aconteceu? A hora que eu girei nesse sentido, ela impulsionou essa moeda aqui, ó, essa moeda fez essa trajetória. Até cair no chão. Tá? E essa outra moeda que está lá atrás, deixa eu mudar a cor aqui, uma cor roxa, a régua foi para lá, ela caiu verticalmente aqui, ó. Caiu verticalmente aqui, tá? Até cair no chão. Aí eu queria que vocês observassem, né, essa diferença de trajetória aqui, tá? Ó, a moeda que estava em cima da régua caiu verticalmente e essa aqui percorreu um outro trecho aí, tá? Pessoal, entre esse trecho 1 aqui e o trecho 2, qual vocês acham que é maior ou eles são iguais? Tá? Se você fosse caminhar esse trecho aqui, você caminharia por esse trecho ou por esse trecho? Se fosse para escolher, qual seria o trecho mais curto ou eles são iguais? Não são, não é, pessoal? A gente lembra lá que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Então, se aqui você tem dois pontos e entre eles uma reta, essa distância 1 é menor que essa distância 2. Tá? O que vai acontecer, pessoal? Será que essa moeda aqui vai chegar primeiro do que essa moeda aqui? Será? Ou será que essa moeda aqui 2 vai chegar primeiro do que a moeda 1? O que será que vai acontecer? Vamos ver lá o vídeo, então? Deixa eu mostrar aqui para vocês o vídeo, então. Olha lá. Então tá aqui, ó, a régua, tá? Aqui tá uma moeda, aqui tá outra, certo? Aqui tá meu dedo e esse aqui eu vou dar um totozinho aqui, ele vai jogar as moedas, ó. Assim que jogou, ó, uma moeda tá caindo verticalmente aqui, vai cair aqui, a outra já saiu por aqui, ó, tá indo, vai cair aqui mais ou menos, tá? E aí, pessoal, o que vai acontecer? Será que as moedas chegam juntas ao solo? A moeda que cai verticalmente chega primeiro? Vamos ver lá, olha lá. Ó. Opa, pomba, olha aí, pessoal. De novo, para vocês verem. Ó. Vamos lá. Lançou, olha lá. Caem juntas, pessoal. Se eu olhar bem de pertinho assim, pessoal, bem de pertinho, a gente vai ver que, olha, deixa eu mostrar para vocês lá. Então elas começaram a cair, ó. Parou, desceu um pouquinho. Só que essa tá andando para a direita também. Desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. Desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho, desceu mais um pouquinho. E olha lá. Nesse momento aqui, dá para ver que essa moeda aqui, ela está um pouquinho mais próxima do chão que essa. É mínima diferença, ó. Tá? É mínima diferença. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem uma limitação, pessoal. Aqui, ó. A gente tem uma limitação aqui no começo do experimento. Por quê? Veja que essa moeda ela já está nessa direção, que ela está um pouquinho mais avançada, ela está um pouquinho para frente. E essa moeda está um pouquinho para trás. Então, quando essa moeda começa a cair, quer ver? A hora que eu bato lá, que eu tiro, ó, começou a cair, ó, ela já caiu um pouquinho, essa aqui ainda está saindo daqui. É uma limitação do experimento aqui, mas se a gente conseguisse soltar as duas moedas exatamente ao mesmo tempo, elas iriam cair juntinhas, pessoal, tá? Caem juntinho. Ou seja, o que a gente tem aí? Deixa eu fechar esse vídeo aqui, né, para a gente voltar lá para... O que a gente tem aqui? A gente tem movimentos independentes, pessoal. Nós temos um movimento da moeda 2 aqui, um movimento na horizontal e um movimento na vertical. O movimento na vertical é exatamente igual para as duas moedas, tá?
Essa primeira moeda aqui não tem movimento horizontal, só tem movimento vertical, mas elas caem no mesmo tempo, tá? As moedas caem no mesmo tempo, tá? Não muda o tempo que elas caem, certo? Só para a gente avançar, nós vamos ter que recordar aqui como que faz a decomposição de um vetor. Então, imagine que a gente tenha um vetor nessa direção aqui, ó. Um vetor nessa direção. Vamos falar que esse vetor é um vetor que vale V, né? Vamos falar que esse é um vetor que vale V. E ele faz com a horizontal aqui, ó. Ele faz com a horizontal um ângulo de 30 graus, tá? E a gente vai ter que... Esse vetor, ele sempre tem uma setinha lá em cima, né? Quer dizer que ele é um vetor. Então, a gente vai pegar e vai decompor esse vetor, pessoal. Então, isso aqui é uma coisa que a gente precisa saber, tá? Mas agora a gente vai começar a usar mais. Então, vamos decompor esse vetor. Então, o que a gente faz para decompor esse vetor, pessoal? Por que a primeira coisa que a gente decompõe, né? A gente decompõe para a gente facilitar o nosso trabalho, porque trabalhar com algo inclinado assim é mais difícil. A gente conhece eixos fixos, pessoal, que a gente chama lá de eixo Y, né? E um outro eixo aqui na horizontal, que a gente chama de eixo X, né? Então, se eu pegar esse vetor aqui e decompor ele no vetor no eixo X e no eixo Y, é muito mais fácil da gente trabalhar, tá? Então, o que a gente faz? Então, a gente traça uma retinha aqui, ó, né? Como se eu colocasse uma luz aqui, ó, para iluminar esse vetor aqui e pega a sombra dele projetada para baixo lá, pega a sombra dele nessa reta, né? Que vai aparecer, se a gente pegar, iluminar aqui em cima, a luz vai pegar aqui, a sombra vai aparecer para a gente no vetor, ó, esse vetor aqui, que nós vamos chamar de vetor X, tá? Já no eixo Y, vai aparecer um outro vetor aqui, se eu jogar uma luz daqui para lá assim, ó, uma luz para iluminar isso aqui, vai fazer uma sombra a partir daqui, ó, desse ponto aqui, vai fazer uma sombrinha aqui, ó, tá? E aí vai surgir um outro vetor lá, que é o vetor Y. Vai surgir um outro vetor aqui, que é o vetor que nós vamos chamar de VY, ou seja, é o vetor V na direção X, e aqui é o vetor V na direção Y. E esse ângulo aqui, ó, é de 30 graus, tá? Pessoal, então é o seguinte, aqui, ó, a gente está vendo que essa figura aqui, ó, tem uma figura aqui que é formada, ó, pelo vetor vermelho, Vx, né? Pelo vetor azul, que é o vetor V, tá aqui, né? Aqui é um ângulo de 30 graus e tem esse outro vetor aqui roxinho, que é o VY, tá? Que eu vou só transportar ele daqui para cá, ó. Vou colocar ele aqui, ó. Pessoal, o vetor é um objeto que tem que ter o mesmo tamanho, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido. Então, não importa se eu trabalho com VY aqui ou aqui, se ele tiver o mesmo tamanho desse VY, ou seja, o mesmo módulo, tem. Se ele tiver a mesma direção vertical, se ele tiver o mesmo sentido para cima, eles são iguais. Tá? Então, esse aqui eu vou chamar de V na direção Y. Ele estava aqui, eu só transportei ele para cá. E aqui a gente tem um triângulo do tipo retângulo. Se a gente tem um triângulo retângulo, né? Esse aqui é o V, ó. Esse aqui é o V, né? A gente pode fazer algumas relações aqui. A primeira relação que a gente pode fazer é que a hipotenusa ao quadrado, né, é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vx quadrado mais Vy quadrado. Essa aqui é a primeira relação que eu posso fazer. Se eu tenho um triângulo retângulo,
A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos, Vx mais Vy ao quadrado. Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado. Eu também posso trabalhar aqui com as funções seno e cosseno. Seno do ângulo 30 e cosseno do ângulo 30. Tá? Vamos lembrar o que é seno e cosseno, né? Só seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, no triângulo retângulo, né? Sobre a hipotenusa. E cosseno é o cateto adjacente, ou seja, o cateto que está junto, adjacente, dividido pela hipotenusa também. Ok? Hipotenusa. Vamos pegar lá o nosso triângulo. Quem são os catetos? Vx e Vy, e o V é a hipotenusa. Tá? Então, ó, como o ângulo é de 30 graus, nós vamos poder usar aqui seno de 30. Olha, é o cateto oposto. O oposto é quem está oposto ao 30. Ó, quem está lá do outro lado. Quem está oposto a ele é o Vy. Vy, V na direção Y, que é esse vetor aqui, dividido pela hipotenusa, que é V. Tá? Então, se eu multiplicar cruzados, o Vy, nossa velocidade na direção Y, é seno de 30, é V seno de 30. Tá? V vezes o seno do ângulo que está formando ali, que no caso agora é 30 graus. Tá? Fechou, pessoal. E aqui o cosseno? Cosseno de 30, né, vai ser igual cateto adjacente. Adjacente é quem está junto do ângulo de 30. Quem está junto do ângulo de 30? Esse cara aqui, ó, Vy. Vy, Vx, desculpa. Vx dividido pela hipotenusa, que é o V, certo? Vx dividido por V. Multiplicando cruzado aqui, a gente vai ter que o V na direção x é V cosseno de 30, tá? Então, sempre a gente vai ter essas expressões aqui. V quadrado é Vx quadrado mais Vx por 1 quadrado, e Vy na direção vertical é V seno θ e na direção horizontal é V cosseno θ. Tá? Bom, outra coisa que eu tinha que falar para vocês é o seguinte, né? As equações, pessoal. Então, vamos voltar no desenho desse aqui, ó, né? Como que acontece aqui o movimento? Então é o seguinte, toda vez que a gente tiver movimentos nas duas direções, aí, na direção vertical e na direção horizontal, nós vamos ter umas propriedades aí para a gente seguir, para não errar mais, tá? Para facilitar para a gente. Então é o seguinte, então eu vou lançar um objeto nessa direção aqui, ó, tá? Vou lançar um objeto nessa direção aqui de uma certa altura, tá? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, até chegar no chão, lá no solo, tá? Então ele faz esse movimento aqui. Deixa eu fazer o solo aqui, então ele vem caindo aqui até aqui, tá? Então eu vou lançar ele com uma velocidade zero, tá? Que é na direção x. Tá? O que acontece? Aqui nós vamos ter dois movimentos, sendo que o movimento na horizontal, é movimento retilíneo uniforme. Qual a única equação que a gente usa do movimento retilíneo uniforme? Essa aqui, ó. ΔS é igual a V vezes T. Ou S é igual a S0 mais VT. Não? Ou se não, a equação de velocidade mesmo, né? Que é velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Onde ΔS é essa distância toda aqui, ó, tá? É o ΔS. E o T? O tempo, pessoal, é o tempo que o nosso objeto percorre no ar aí. É o que a gente chama aqui de tempo de
queda, tá? Tempo de queda. E na vertical, pessoal? Na vertical é a mesma coisa, só que agora, ao invés de termos um movimento retilíneo uniforme, nós vamos ter na vertical, um movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, vai ter uma aceleração, vai ter uma mudança de velocidade, certo? Enquanto na horizontal a velocidade vai ser constante, a velocidade de ida para a direita é constante, quando o objeto começa a cair, ele começa a aumentar a velocidade, ou seja, tem uma aceleração. E quem é essa aceleração? Essa aceleração é a aceleração da gravidade que vai puxar o objeto para baixo. Só que o tempo que ele vai cair aqui, ó, é o mesmo tempo de queda que ele vai cair para a direita. Tá? A única diferença aqui, na horizontal, a velocidade é constante, e na vertical a velocidade aumenta, mas o tempo de queda é o mesmo, porque o mesmo tempo que ela leva para cair aqui é o mesmo tempo que ela leva para cair aqui. A gente acabou de ver no experimento. Tá? E na vertical, quais são as equações que a gente usa? Ué, se na horizontal eu só uso essa aqui, na vertical eu uso as equações do movimento uniformemente variado, que são essas daqui, ó. V é igual a V0 mais GT. Por que mais? Porque ele está caindo a favor da gravidade. ΔS é igual a V0T mais GT quadrado sobre 2. E velocidade final ao quadrado é V inicial ao quadrado mais 2GH. Agora eu ressalto para vocês. Observe que quando o objeto sai aqui na horizontal, qual é a velocidade vertical dele? Ele tem velocidade vertical? Não, ele só está indo na horizontal. A partir do momento que ele passa daqui, ele começa a aumentar a velocidade na vertical, vai aumentando, até chegar lá embaixo. Então, a velocidade máxima na vertical. Mas a velocidade inicial na vertical é zero. Então, se a velocidade inicial na vertical é zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero, esse termo aqui é zero. Ou seja, no lançamento horizontal, na direção da vertical, nós temos as seguintes equações, que a velocidade final vai ser a gravidade vezes o tempo de queda, tá? Que a altura que o objeto vai cair, que é o que eu coloquei ΔS, mas a gente pode escrever como altura, tá? Tanto faz. Vai ser GT quadrado sobre 2, e que a velocidade final ao quadrado vai ser 2GH, tá bom? Essas três aqui equações para o lançamento horizontal para a velocidade que está na vertical. Na horizontal, a velocidade é constante, na horizontal, tá? Vai ter o mesmo valor que ela vai sair de lá, então a gente vai usar a expressão velocidade é igual a ΔS sobre ΔT, sendo que o ΔS, pessoal, sendo que o T é o tempo de queda dela, e o ΔS vai ser o alcance horizontal, ou seja, a distância máxima que ela vai percorrer desse ponto aqui, logo abaixo do lugar que ela saiu, tá? E aí, pessoal, vamos lá, ó. Resolver um exercício aqui, porque na atividade de vocês tem um que é muito parecido. Então, vocês vão fazer o seguinte, ó, presta atenção. Presta atenção nessa resolução. Eu vou fazer um passo a passo e a gente, só seguindo esse passo, consegue resolver o exercício proposto, a atividade proposta, tá? Olha lá. Durante uma manifestação de alunos de uma universidade brasileira, de um ponto P a uma altura de 1,8 metros, então está aqui, ó, 1,8 metros, lançou-se horizontalmente uma bomba de gás lacrimogêneo, ai que medo, que atingiu os pés de um aluno universitário a 24 metros de distância. Então, ó, saiu lá a bomba de uma certa altura, o estudante está a 24 metros de distância da base de onde foi lançada essa bomba, e a bomba está a 1,8 metros de altura. Então, é um lançamento horizontal, tá?
No começo, a velocidade vertical é 0. Então, velocidade y inicial vai ser 0, porque ela não está caindo ainda, ela sai para a direita, certo? Então, ele falou assim, despreze os efeitos resistivos do ar e considere o modelo de aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o módulo da velocidade com que a bomba foi lançada do ponto P. Ele quer saber qual é essa velocidade aqui. Uma coisa importante de dizer, pessoal, que todos os nossos exercícios nós vamos trabalhar sem a resistência do ar. Então a gente vai lá, ó, no simulador lá que a gente deixou, deixei um simulador para vocês para a gente poder brincar. Ó. Então a gente vai entrar nessa página, entra aqui, ó, e aqui a gente tem uma situação parecida com aquela. Então você vem aqui, ó, escolhe aqui bola de golfe, por exemplo, né? Resistência do ar, não coloca resistência do ar, vamos colocar em câmera lenta, vamos lançar a 15 metros por segundo inicialmente, vamos, lança, olha lá, vai descer, tá? Vai descer em um certo lugar lá, tá bom? E se eu lançar um outro objeto aqui, que não seja uma bola de golfe, um carro, ó, um carro, será que ele vai cair no mesmo lugar? Olha lá. Vai cair exatamente no mesmo lugar, tá? Porque não tem resistência do ar. Então o carro cai no mesmo lugar. Então a gente limpar aqui, ó, e mudar essa altura aqui, né? Ó, a gente tá com uma altura de 2 metros, vai lançar uma bola, ela tem que chegar a 24 metros, mais ou menos, né? Vamos lançar aqui lento, uma bola de golfe. Vamos ver qual. Ó, com uma velocidade de 15 metros por segundo, a 2 metros de altura, ela atingiu uma distância, ó, a gente medir a distância aqui, de 10 metros, 9,4. Vamos a uma velocidade de 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Vamos lançar de novo. Então ela vai bater nos 15 metros lá, 15 e poucos. Vamos ver o máximo que a gente consegue chegar aqui. 30 metros por segundo. 30 metros por segundo. Ela atingiu uma distância de... Deixa eu ver aqui. Atingiu uma distância de 19 metros. Ou seja, no nosso exercício lá dá para a gente prever que vai dar mais do que 19 metros, né? Eu acho. Né? Vamos lá. Porque a altura aqui é 1,80. Então vamos lá. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que fazer. Ele quer que a gente descubra essa velocidade inicial aqui, tá? A gente tem que separar os movimentos e ver tudo que a gente tem de um lado e de outro. Então é o seguinte, vamos pegar primeiro na horizontal, vamos ver o que a gente tem. Na horizontal, a única coisa que a gente tem é isso aqui, ó, é essa distância aqui, que é o alcance, tá? Que seria o ΔS lá da nossa equação, que é 24 metros. Então, a única coisa que a gente tem na horizontal é o ΔS, que é 24 metros. Tá? O exercício quer que a gente descubra essa velocidade. Pessoal, essa velocidade aqui, na horizontal, ela é constante, ela tem sempre o mesmo valor. Ela sempre vai valer V0. Tá? Sempre vai valer V0. Então, a velocidade na direção horizontal vale V0. A gente, né, tem que descobrir. Se a gente tem que descobrir, na horizontal, a única equação que existe é essa aqui, ó. V é igual a ΔS dividido pelo tempo de queda. Se ele quer que a gente ache o V, que é na horizontal, que tem sempre o mesmo valor, e a gente já tem o ΔS, que são 24 metros aqui, tá? Para a gente achar o V, a gente precisa descobrir quem? O tempo de queda. E para descobrir o tempo de queda, a gente vai trabalhar na vertical. Ou seja, como se a bolinha, se a bomba estivesse caindo aqui, ó, em queda livre, nessa direção. Quando a gente for soltar ela daqui, ela vai cair em queda livre. Porque o movimento, pessoal,
O tempo para ela cair aqui é o mesmo tempo para ela chegar aqui, certo? São independentes dos movimentos. A gente viu no experimento. Então a gente vem aqui ó, e calcula esse tempo de queda. Calculou o tempo de queda, joga lá, está resolvido o problema. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, ver o que a gente tem na vertical. A gente vai soltar a bomba. Então, na vertical, se a gente vai soltar, a velocidade inicial da bomba no eixo Y, que é a vertical, vale zero. Tá? Quem que vai puxar a bomba para baixo se a gente vai soltar a bomba? Vai ser a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. E qual é a altura que a bomba caiu? A altura é 1,8 metros. Ele deu a velocidade que a bola chegou aqui embaixo, que a bomba chegou aqui embaixo? Não. Então a gente tem velocidade inicial, a gente tem gravidade, a gente tem H e tem que achar o tempo de queda. Só vamos para as equações lá. Ó. Primeira equação, V é igual a G vezes T, porque o V0 vale zero. Já vamos colocar tudo, vai? V é igual a V0 mais G vezes T. Segunda equação, ΔS, ou seja, H, né, que é a altura, é igual a V0T mais GT quadrado sobre 2. E a terceira equação, V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2GH. Só a terceira equação Torricelli, eu preciso descobrir o tempo de queda. E aqui ela não tem tempo, então esquece, já não vou usar ela. Né? Primeira equação, velocidade final da bolinha, a hora que ela cai aqui embaixo, a gente sabe? Não sabemos. Velocidade inicial é 0, ok. Gravidade é 10, tempo não sabemos. Então aqui temos duas incógnitas e dois valores. Ou seja, uma equação com duas incógnitas não dá para resolver, se ela é do primeiro grau. Tá? Então sobrou essa aqui, ó, que a altura com que a bomba vai cair é a velocidade inicial dela vezes t mais g t quadrado sobre 2. Ó. Velocidade inicial da bolinha é zero, porque ela está caindo, a hora que ela começa a cair, na direção horizontal é zero. Então vai ficar 0 vezes t é igual a 0 vezes t mais g, que é 10, vezes t quadrado sobre 2. 0 vezes t é 0, então vai ficar aqui h, a altura com que a bolinha vai cair, nós já sabemos que é 1,8 metros, está aqui, ó, é igual a 0 mais 10 dividido por 2, 5t quadrado, certo? Então, 1,8 é igual a 5t quadrado. T quadrado é igual a 1,8 dividido por 5. Vem aqui para cima. T quadrado é igual a 1,8 dividido por 5, pessoal. Se fosse dividido por 10, seria 0,18. Como é dividido por 5, é o dobro, é 0,36. Tá? E t vai ser a raiz quadrada de 0,36. T vai ser 0,6 segundos. É o tempo de queda. Tá? Terminou o exercício? Não. Ele caiu 0,6 segundos, ele demorou para chegar no chão. Então, se ele caiu 0,6 segundos e foi arremessado para a direita e percorreu 24 metros, a velocidade inicial de lançamento dele lá será ΔS dividido pelo tempo de queda. ΔS é 24 dividido por 0,6. Se fosse 24 dividido por 6, daria 4. Vezes dividido por 0,6 dá 40 metros por segundo. É a velocidade inicial de lançamento da bolinha. Tranquilo? Então, bora lá, pessoal. Então, estão aqui as equações, né? E o movimento no eixo X está aqui, né? Que é, na verdade, ele escreveu em termos de X, mas a gente trabalha com S é igual a S0 mais VT, né? Onde essa velocidade é constante. E no eixo Y lá, a gente trabalha com... Aqui a gente trabalha com H, né? É igual a V0T mais GT quadrado sobre 2. GT quadrado sobre 2. Tá? Aqui, V igual a V0 menos GT, e aqui V quadrado é igual a V0 quadrado menos 2
h menos 2gy, que ele, ao invés de chamar de y, já está chamando de, nós chamamos de h e ele chama de y, que é em direção no eixo y. Você já deve ter notado que as equações ao longo do x respeitam o movimento uniformemente variado, né, ao longo do y, assim como a equação do eixo x é uma característica do movimento uniforme. Perceba também que todas as acelerações em y foram substituídas pelo valor da aceleração da gravidade g. Olha aqui, toda vez que a gente tinha aceleração, g. Tá? Então agora nós vamos ter um movimento oblíquo, tá? Que é o quê? Lançar um objeto com uma velocidade zero num ângulo alfa. A gente vai ter agora movimento horizontal, ó, começar a partir daqui, né? Manda para a direita e vai caindo. Agora a gente vai ter um aumento aí. Nós vamos começar lá de baixo. Porque aí o objeto vai subir, vai parar e vai começar a descer, certo? Então aqui a gente tem uma velocidade inicial, né, com um certo ângulo alfa, né, e a gente vai ter que decompor essa velocidade inicial. Já fizemos essa decomposição, né? Velocidade inicial no eixo x, tá? É v cosseno θ. Tá? Velocidade inicial no eixo y é v seno θ. Acabei de fazer aí como que essa velocidade inicial no eixo y é v seno, ó, cateto oposto, v0y, seno. Cateto adjacente, v0x, cosseno. E notem que esse objeto vai subindo, ó, a velocidade na vertical vai diminuindo. Aqui era alta, aqui diminuiu e aqui zerou. E na horizontal, ó, observe o vetor aqui, ó. Ele sempre tem o mesmo tamanho, o mesmo valor. O único que muda é a velocidade na vertical, que ela está subindo, depois ela está caindo, tá bom? Então, para terminar a nossa aula aí, vocês terem condições de responder o próximo exercício, vou fazer 2 aqui, tá? Então vamos lá. Ó. Uma bola está parada sobre o gramado de um futebol, suposto plano na posição indicada por A. Um jogador chuta a bola para cima, imprimindo-lhe velocidade inicial V0 de módulo igual a 8 metros por segundo. Então, essa velocidade aqui, ó, com esse ângulo, vale 8 metros por segundo, tá? Nessa direção. E a bola sai com um ângulo de 60 graus. A bola sobe e desce, atingindo o solo novamente, na posição indicada por B. Despreze a resistência do ar, considere o módulo acelerando na gravidade igual a 10, determine a distância entre as posições A e B. Quer saber essa distância aqui? Tá? Que na verdade para a gente é o delta S. Tá? Então, pessoal, para descobrir essa distância aqui, o que a gente sabe? Ó? A gente sabe que essa velocidade aqui ela vai ser decomposta em outras duas. Vou fazer o desenho aqui de novo. Ó. Então, existe uma velocidade lá, que é a velocidade V0. Tá? Por que essa caneta não está querendo escrever aqui? Volta. Então, tem uma velocidade que é a velocidade V0. Nessa direção aqui. E essa velocidade ela pode ser decomposta em duas. Nós vamos decompor ela em duas. Então, uma para cima e uma para a esquerda. Tá? Esse vetor é uma composição desses outros dois. Então, aqui na esquerda, indo para a esquerda, o que a gente sabe? Que essa velocidade aqui é constante. Se ela é constante, pessoal, nessa direção aqui, ela vai obedecer a primeira, a lei mais básica do movimento uniforme, que é velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Tá? Então, se eu quero encontrar essa distância aqui, ó, vou multiplicar cruzado assim. Né? Então, a gente vai ter o quê? Que a distância, ΔS, é igual à velocidade na horizontal vezes o tempo, que é o tempo de agora, pessoal, olha aqui. Nós vamos trabalhar agora com o tempo de voo. Tempo de voo.
tempo que o objeto vai voar. Por quê? Ele vai subir, ele vai ter um tempo de subida. Aí depois ele vai cair, ele vai ter o tempo de queda. Tempo de subida é igual ao tempo de queda? Sim, professor, são iguais. Então, se eu tenho tempo de subida mais tempo de queda, que são iguais, né? Nesse caso aqui, quando eles saem da mesma altura, então eu vou ter o tempo de voo, tá? Tempo que o objeto vai ficar voando. Então, vamos para a próxima página aqui. O que ele fez? Ó? Ele deu lá uma bola que é chutada com uma velocidade inicial de 8 metros por segundo, deu G que vale 10 metros por segundo ao quadrado, deu alguma coisa a mais e deu o ângulo, né? Deu esse ângulo aqui, ó, falou que ele vale 60 graus, tá? Então, pessoal, na hora de resolver esse exercício, tem que fazer passo a passo. Se você fizer passo a passo, não tem chabu, vai acertar, tá? Então, primeira coisa, decompor esse vetor aqui, ó. Esse cara aqui, que ele vale 8 metros por segundo, tá? Esse ângulo aqui com relação horizontal é 60 graus. Então, a gente vai pegar esse vetor V aqui, que é a velocidade inicial, nós vamos dividir ele em dois. Um na direção horizontal, que nós vamos chamar de V0 na direção X, porque ele está na direção X, e o outro na vertical, que é o V0 na direção Y. Tá? Então, o cálculo é fácil, pessoal. Ó. V0x, né? V0 na direção X, é velocidade vezes cosseno do ângulo. Tá? Então, V na direção X vai ser velocidade, que é 8, vezes cosseno de 60. Cosseno de 60, cosseno de 60 graus. Tá? Então, V0 na direção X é 8 vezes cosseno de 60. Ó, pessoal, lembra da tabelinha lá? Seno, cosseno, tangente. Né? Aí os ângulos 30, 45 e 60, certo? Aí faz 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3, certo? Então, vamos lá, cosseno de 60, meio. Cosseno de 60 meio, velocidade na direção x vale 4, 8 vezes meio, 4 metros por segundo. Então, nessa direção aqui, ó, a nossa velocidade vai valer V0 na direção x, 4 metros por segundo. E ela sempre vai valer 4 metros por segundo nesse movimento, certo? Então, quando ele pediu lá para a gente calcular a distância, né, ó, como objetivo do exercício, ele quer determinar a distância entre A e B. Para calcular a distância, que é o ΔS, precisamos ter a velocidade na horizontal. Então, a gente já tem. Então, a distância vai ser aqui, ó, para resolver o final desse exercício, nós vamos fazer assim, ó. A distância, o alcance, né? Vai ser a velocidade na horizontal, que é V0 na direção x, vezes o tempo de voo. Então, a velocidade que nós acabamos de achar, 4 metros por segundo vezes o tempo de voo. Agora, a gente tem que descobrir o tempo de voo. Para descobrir o tempo de voo, nós temos que descobrir essa velocidade aqui, a V0 na direção y. V0 na direção y vai ser V seno de θ. Então, V0 na direção y é igual à velocidade inicial, que é 8, vezes o ângulo de 60, o seno de 60. Seno de 60. V0 na direção y é 8 vezes raiz de 3 sobre 2.
Velocidade na direção y é igual a 4 raiz de 3 metros por segundo. Precisa resolver? Por enquanto não, vou deixar aí, né? Então é o seguinte, vamos agora entender o que está acontecendo. Inicialmente a gente tinha uma velocidade de 8 metros por segundo, o cara chutando a bola para a direita com um ângulo de 60 graus. Agora a gente pegou essa velocidade aí e transformou ela em duas outras. Uma velocidade para cima, que vale 4 raiz de 3 metros por segundo, e uma velocidade para a direita, que vale 4 metros por segundo. Tá? E a gente vai ter que descobrir agora o tempo que essa bola vai demorar para subir e para descer. Então ele chutou para cima, ela vai subir, vai parar lá em cima com a velocidade final igual a zero, lembra da aula passada? E vai cair, certo? O tempo que a gente achar para subir é o tempo de subida, multiplica por 2 vai dar o tempo de voo. Então, o que a gente sabe? Que a velocidade inicial na vertical é 4 raiz de 3 metros por segundo. Velocidade final é 0. G está subindo contra, né? Então, menos 10 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente consegue fazer as contas, né? Porque nós estamos precisando do tempo. Então, V é igual a V0 menos GT, né? Porque ele está subindo. V é igual a V0 menos GT. Então, a velocidade final lá em cima vai ser 0. A velocidade inicial é 4 raiz de 3 menos 10t. Passo 10t para lá. Vai ser 4 raiz de 3 sobre 10, certo? 4 raiz de 3, na verdade, né? T, tempo de subida, primeiro, pessoal, é igual a 4 raiz de 3 sobre 10, que é igual a 0,4 raiz de 3 segundos. Tá? Esse é o tempo de subida. Se eu quero o tempo de voo nesse caso aqui é igual a 2 vezes o tempo de subida, que é igual a 0,4 vezes raiz de 3 vezes 2, que é igual a 0,8 vezes raiz de 3. Esse aqui é o tempo de segundos. Tempo de voo. Vamos voltar lá. Então, raiz de 3, pessoal, vamos falar que é aproximadamente 1,7. 1,7. Então, se a gente multiplicar 1,7 por 0,8, a gente vai obter aqui 57,56, vai 5, 8 vezes 1, 8, 1,36, né, pessoal? 1,36. Então, se a gente quer calcular o tempo de voo, o ΔS, na verdade, vai ser 4 vezes 1,36. Vezes 2 dá 2,72. 5 e ΔS vai ser aproximadamente 5 metros e 36, 2,18, 2,72. 2,72 vezes 2 dá 2,70, 5,40, 5,44. 5,44 metros. Tá bom? Tranquilo? Então é isso, né? Agora, para fechar, isso aí, ó. Um corpo é lançado obliquamente para cima, tomando um ângulo de 30 graus. Então, ele vai lançar o cara aqui com ângulo de 30 graus. Sabendo que o tempo de permanência do corpo no ar é 6 segundos, então o corpo sai, pessoal, ele vai subir, vai chegar lá em cima e vai descer, tá?
Ó, ele calcula que ele anda aqui toda uma distância, que nós chamamos de ΔS, tá? Que é igual à velocidade dele na direção x vezes o tempo de voo. Aí está falando que o tempo de voo aqui, pessoal, é 6 segundos. Então, o tempo de subida é a metade dos 6 segundos. Tempo de subida é igual a 3 segundos. E o tempo de queda é também igual a 3 segundos. Considerando o módulo da aceleração da gravidade 10, despreze a resistência do ar. E ele quer que a gente calcule aí, eu acho, a velocidade inicial com que ele foi lançado aqui, que ele não deu, tá vendo? Ó? Ele quer essa velocidade inicial aqui, tá? Então, o que a gente faz? Separa, pessoal, vertical e horizontal. Pessoal, o que a gente sabe da horizontal? A gente sabe o tempo de voo, que nesse caso aqui é 6 segundos, né? E só, né? Na horizontal. Só o tempo de voo, que é 6 segundos. Então, para calcular alguma coisa aqui, a distância ou alcance, por exemplo, preciso da velocidade inicial no eixo x vezes o tempo de voo. Tá? Então, vamos para a vertical. O que a gente sabe da vertical? Que a velocidade inicial na vertical tem um certo valor, que a velocidade final na vertical vale zero, que a gravidade é menos 10, porque está subindo, menos 10 metros por segundo ao quadrado, e que o tempo de subida é igual a 6 segundos. Primeira coisa que a gente tem que fazer é decompor esse vetor aqui, pessoal. Decompor esse vetor aí em dois outros, que é um vetor nessa direção aqui, que nós vamos chamar de V0 na direção Y, e um outro vetor aqui, que é V0 na direção X. Tá? É o contrário, né? V0 na direção X, Y, V0 na direção X. Tá? Então, o que acontece? Como o ângulo é 30 graus, V0 na direção X é igual a V cosseno de 30. Ou seja, V0 na direção X é raiz de 3 sobre 2V. Tá? Na direção Y vai ser V0 na direção Y é V seno de 30. Tá? Então, V0 na direção Y é 0,5V, porque o seno de 30 vale meio. Tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe o tempo de subida e o tempo de voo. Né? Então, se eu sei o tempo de subida, ele vai subir, vai parar e depois vai descer. Então, na subida, né, ele vai ter uma velocidade inicial no eixo Y, né, que vai ser um certo valor. Ele vai ter a velocidade final no eixo Y, que é zero, porque na subida a velocidade é zero. Ele tem gravidade. Então, a gente descobre o tempo. V igual a V0 menos GT. Velocidade final é zero, velocidade inicial não sei, né? É a V0 na direção Y, menos G vezes tempo de subida, que é 3 segundos. Tá? Então, 0 é igual a V inicial na direção Y menos 30. Passa esse 30 para lá, vai ficar aqui a velocidade inicial na direção Y são 30 metros por segundo. Se eu achei a velocidade inicial na direção Y, que é 30 metros por segundo, a gente consegue calcular o V, né, pessoal? Ó, achei a velocidade inicial, então eu consigo, com ela, ó, a velocidade inicial na direção Y, eu consigo calcular o V, tá? Então, tempo de voo ΔS, tá? Dá pra gente calcular o V, então. Vamos voltar aqui. Vamos
tela em branco aqui, deixa eu pegar essa tela aqui e deixar ela em branco. Deixa eu ver se eu consigo criar mais um slide aqui. Não consigo. Tá, então eu vou voltar aqui. Nesse exercício aqui. Para a gente liberar um espacinho aqui para a gente poder resolver. Tá? Então a gente vai usar o que agora, pessoal? Vamos usar o AutoExcel, ou Vou Até, ou Sorvetão, uma das três. Tá? Que a gente descobriu. Vamos lá. Ó, a gente descobriu a velocidade inicial na direção Y. Tá? Então vamos tentar descobrir a velocidade inicial na direção X. Tá? É o que a gente precisa. Velocidade inicial na direção Y são 30 metros por segundo, certo? E a gente sabe que V0Y é V vezes velocidade inicial V seno de 30. Então, V vezes meio. Então, se aqui é 30, dividido pelo meio que está do lado de lá, a velocidade inicial é igual a 60 metros por segundo na direção oblíqua. Tá? Mas a gente não quer essa. A gente quer a direção, a velocidade na direção horizontal, que é V0x, que é igual a V cosseno de 30. V cosseno de 30. Que cosseno ali é 30. Então, V0 na direção x é igual a V, acabamos de assumir aqui, 60, vezes raiz de 3 sobre 2, que é igual a 30 raiz de 3 metros por segundo. Então, se ele quiser o alcance que a gente vai obter lá, tá? Todo esse alcance aqui, o alcance é dado por V vezes o tempo de voo. V0 na direção x, o alcance vai ser V0 na direção x vezes o tempo de voo. Então, vai ser 30 raiz de 3 vezes 6, certo? Então, ΔS vai dar 180 raiz de 6 metros. Tá bom assim, raiz de 3, né? Raiz de 6. 180 raiz de 3 metros. Tá ótima a resposta assim. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. Boa semana até sexta. Valeu.